Um sábio alívio cômico de uma série com sérias tendências nihilistas uma vez disse: "O universo é um vazio cruel e indiferente. A chave para ser feliz não é buscar por significado, é se manter ocupado com coisas sem importância ou significado e eventualmente você estará morto." E embora essa frase seja questionável em uma perspectiva mais ampla, dentro deste contexto de pandemia, ela é exatamente o que eu e muitas pessoas estamos fazendo para nos mantermos com o mínimo de sanidade. Sendo graças a essa lógica que finalmente, após maratonar várias ótimas séries da Netflix como Peaky Blinders e rever vícios antigos como Bleach, eu me deparei com um clássico moderno chamado Community, finalmente entendendo por que a série gerou tantos memes e me divertindo com curiosidades bobas, como a série ter sido dirigida pelos irmãos Russo, os mesmos diretores de Resgate e de 4 dos maiores sucessos da Marvel, ou o fato de Ken Jeong ter interpretado tanto o Sr. Chen em Community quanto o Sr. Choi em Se Beber Não Case. Na verdade, olhando para trás, eu até chego a imaginar que eles sejam o mesmo personagem, mal mudando seu nome para ser com grupos diferentes, só variando o nível de suas loucuras pelas proporções aceitas pelos grupos. E ainda olhando para trás, talvez por também ter recentemente maratonado Bleach, acho que consigo entender melhor o porquê, nos anos 2000, na época em que chamávamos Naruto, One Piece e Bleach de os top 3 dos animes, embora eu amasse os dois primeiros, eu tivesse uma relação no mínimo bipolar com Bleach. Em termos simples, é porque assim como a equipe por detrás de The Community, Tite Kubo tentou criar e dar o tipo mais difícil de arco para o seu protagonista usar para conduzir sua história, mas, diferentemente de Community, ele não conseguiu fornecer ao seu protagonista todos os recursos necessários para essa difícil missão. Agora, antes de vocês levantarem seus garfões e tochas, deixem eu explicar essa teoria com base em argumentos de narrativa, psicologia e filosofia de forma geral, ok? Mas antes de chegar ao que importa, vamos começar falando sobre alguns temas já abordados no canal e, para isso, repetindo algumas placas para acelerar um pouco as coisas e facilitar a minha vida. A começar pela base das grandes produções midiáticas atuais, o arco/jornada do herói, conceito apresentado por Jung em Arquétipos, elaborado e popularizado por Campbell e que quem acompanha o canal já deve estar cansado de ouvir. Então, novamente serei breve. O conceito pode ser resumido em: uma pessoa se depara com uma situação nova. No primeiro momento ela tenta não se envolver, mas acaba se envolvendo de qualquer jeito, sendo arrastada para uma aventura, na qual tem sucesso no primeiro momento, porém fracassa no segundo e chega no fundo do poço, onde ela descobre algo novo que utiliza para sair dali, enfrentar e vencer o que ou quem a fez fracassar, para no fim voltar ao seu mundo, porém possuindo este algo novo que pode ter mudado sua perspectiva ou relação com o mundo, dentre outras possibilidades. Mas essa não é a única forma que a estrutura pode assumir, como Wayland mostra em seu livro Creating Character Arcs, ao apresentar outras 3 variações dessa estrutura: o Positive Character Arc, o Negative Character Arc e o Flat Character Arc, dentro das quais há pessoas como o youtuber Totally Not Mark, que apontam a possibilidade de dividir o Flat Character Arc em outras 2 categorias, além de outras pessoas como o youtuber iRightly apontarem que, quando levamos em conta a capacidade de agência dos personagens, podem haver 2 versões desses grupos, ou seja, as ativas e reativas. Mas para entender melhor todas essas formas e versões, vamos falar sobre as 2 primeiras apresentadas por Wayland, o Positive Character Arc e o Negative Character Arc, ou simplesmente arcos positivo e negativo. Resumidamente, essas 2 estruturas funcionam de forma semelhante ao arco/jornada do herói, mas com uma diferença importante em seu final. No positivo, o personagem acaba a aventura com uma pessoa melhor, ou com uma relação melhor com o mundo, enquanto no negativo temos o exato oposto. Mais especificamente, para Wayland, no positivo, o personagem começa sua aventura acreditando em uma mentira, e ao longo dela obtém este algo novo, uma verdade, que o torna uma pessoa melhor e ajuda a superar seus desafios. Já no negativo, o personagem começa acreditando em uma verdade e acaba acreditando em uma mentira. Por exemplo, Naruto começa acreditando que não poderia ser aceito pela sociedade e que a única forma de ter atenção seria provocando os outros, mas depois encontra formas de se integrar ao mundo e transformá-lo em algo melhor com suas ações. Já Gaara começa a história como alguém inocente que acreditava que poderia ser aceito, porém, após diversos ataques e rejeições, passou a acreditar que a única forma de existir seria de uma forma antagônica, impondo sua existência e quebrando todos que não o aceitassem. Agora, diferentemente dessas 2 formas, no Flat Character Arc,
o personagem não muda. Ele começa e acaba sua jornada com as mesmas crenças. Por isso, o termo flat, que pode ser traduzido como plano, liso, chato, horizontal, raso ou simplesmente unidimensional. Indo mais além, como Totally Not Mark aponta, de forma semelhante aos arcos positivo e negativo, essas crenças podem ser verdades ou mentiras. Assim, temos o Positive Flat Character Arc no primeiro caso e o Negative Flat Character Arc no segundo, ou, para facilitar, arcos flat positivo e flat negativo. Agora, isso pode levar alguns de vocês a se perguntarem, mas qual o valor de um personagem que não pode mudar? Ao que Wayland e Totally Not Mark respondem: a possibilidade de mudar o mundo. Para entender melhor, vamos tomar Monkey D. Luffy de One Piece e Rick Sanchez de Rick and Morty como exemplos. Luffy, desde o início da sua história, se apresenta como um personagem aventureiro, leve, descontraído e espírito livre de forma geral, desejando ser o rei dos piratas apenas para ser o mais livre que possível e aproveitar plenamente o seu mundo, algo que o anime aponta como verdade ao constantemente comparar Luffy com o antigo rei dos piratas, Goldie Roger, e apontar sua habilidade em cativar as pessoas e mudá-las para melhor. Assim, embora Luffy não mude, ele se torna parte do arco positivo de outros personagens e, dentro da perspectiva do anime, os melhora ao torná-los mais aventureiros, leves, descontraídos e livres como ele. Já Rick, por saber que existem infinitos universos e linhas do tempo, além de poder acessar, modificar, destruir qualquer um deles, bem como criar novos casos e cânceres antigos, é alguém que vê tudo e todos ao seu redor como insignificantes, sem sentido, irrelevantes e facilmente substituíveis, só prestando atenção no que julgue que possa lhe entreter. Assim, vendo todos esses universos e linhas do tempo como um grande parque de diversões, onde nada está fora dos limites. Linha de raciocínio que a série aponta como mentira, ao constantemente criticá-la e mostrar seus impactos negativos sobre Rick e outros personagens. Mesmo assim, Rick constantemente tenta levar pessoas para suas aventuras e influenciá-las a seguir sua lógica durante elas. Dessa forma, embora não mude, Rick se torna parte do arco negativo de outros personagens. Agora, entrando na questão de capacidade de agência descrita por Wrightley, já aponto que dentre os arcos de personagens citados, os de Luffy, Naruto e Rick seriam ativos, enquanto o de Gaara reativo. E um bom substituto para ele no critério arco negativo ativo seria o Walter White, ou melhor, Heisenberg, enquanto junto a Gaara no campo dos reativos podemos adicionar Jesse Pinkman, Morty, Ichigo, Jeff Winger e Pierce Hawthorne. Explicando melhor, para Wrightley, capacidade de agência é o quanto um personagem é capaz de agir no seu mundo, criando duas categorias. A dos ativos, que como Naruto, Luffy e Heisenberg agem ativamente sobre seu mundo, criando suas próprias lógicas, desejos e estratégias, tomando decisões, assumindo responsabilidade e gerando conflitos, de forma que eles criam ou vão até situações e aventuras, gradativamente tornando os resultados de seus próprios esforços. 2. A dos reativos, onde temos personagens que em maior ou menor proporção não querem fazer parte de seu mundo, entrando reativamente em situações e aventuras, podendo ser pressionados a assumir certas lógicas, desejos e estratégias, bem como tentar fugir de decisões, responsabilidades e conflitos, mas podendo se tornar parte deles contra sua vontade por falta de opção. Assim, aos poucos se tornando os resultados das ações de seus mundos sobre eles. Para entender melhor, Gaara não se dirigiu ativamente à lógica de aceitar sua existência ou ser destruído. O ambiente ao seu redor levou essa lógica após diversas rejeições e tentativas de destruí-lo. Morty e Jesse apontam incansavelmente que não compartilham das lógicas de Rick Heisenberg, também apontando por diversas vezes que não querem fazer parte de suas aventuras, geralmente sendo arrastado para elas contra sua vontade, e quando estão nessas aventuras, seu papel é geralmente tentar impor um limite para as ações de Rick Heisenberg. Pierce Hawthorne tem uma lógica consideravelmente diferente daquela apresentada como verdade no seu mundo, geralmente sendo excluído por causa disso. Como resposta ao se sentir deixado de lado, ele relutantemente se insere em aventuras das quais não quer participar. Não raro, seja por não gostar das aventuras, seja por causa de sua lógica, ele acaba intencionalmente ou não assumindo o papel de vilão ou anti-herói dentro dessas aventuras. Jeff Winger, por sua vez, é um personagem complexo, visto que ele se apresenta como um jovial individualista, narcisista, egoísta, egocêntrico, insensível, que acredita na relatividade da verdade e da moralidade. E embora pessoas viessem a ele para pedir favores envolvendo sua habilidade de persuasão, ele sempre buscava se isolar de pessoas e eventos, frequentemente ferindo alguém emocionalmente no processo. Porém, a partir das aventuras pelas quais foi arrastado, personagens como Abed, Annie, Brita, Pierce, Shirley e
Troy, ele foi forçado a entrar em debates e conflitos, bem como a tomar decisões pelas quais gradativamente mostrou que ele era inseguro, tendo medo de não ser amado, apreciado ou aceito ou invalidado por sua idade, e por isso fugia de pessoas e situações para não correr o risco de expor algo que fugisse da imagem de perfeição e desapego moral e afetivo que ele tentava vender. Seu aparente egoísmo e sensibilidade eram consequências de seu foco excessivo em si, gerados por esse esforço de parecer perfeito e inatingível, de forma que, ao tomar consciência disso e notar que pode ter ferido alguém emocionalmente, ele tenta voltar atrás e ajudar essa pessoa. Assim, a cada aventura da qual ele relutantemente participa, Jeff Winger se torna uma pessoa levemente melhor, demonstrando grandes avanços entre cada uma das temporadas da série. Agora, como Ichigo se enquadra em tudo isso? Como I. Rightly aponta, personagens com arcos ativos têm características e valor narrativo mais imediatos e simples de serem construídos, demonstrados e compreendidos, enquanto com os reativos ocorre o exato oposto disso. Por essa razão, Wayland e I. Rightly até sugerem que, na dúvida, escritores prefiram não usar os reativos, pelo menos não no posto de protagonistas, pois caso eles não sejam bem escritos, existem grandes chances de eles soarem forçados, empurrados pela história, privilegiados pelo roteiro, limitantes, ofuscados por personagens secundários ou simplesmente entediantes. Sendo exatamente para prevenir este risco, personagens como Morty, Jess e Pierce são fortemente conectados aos seus grupos referências, com um ou mais personagens com arcos ativos, podendo adquirir função narrativa devido a por vezes servirem como antítese aos membros de seus grupos, por outras como complementos, em ambos os casos ajudando a gerar conflitos e ampliar a complexidade do grupo como um todo. Enquanto Jeff e Gaara entram na questão apresentada por Paul Joseph ao canal Film Courage, de que um personagem não é movido apenas pela busca por algo que o agrade, mas também pelo desejo de evitar algo que o desagrade. De forma que é possível tornar um personagem orientado à fuga interessante, desde que a fuga seja declarada e endereçada, bem como o personagem e a situação detalhados o suficiente para que o desejo de fugir ou reagir seja compreensível. Como podemos ver claramente nos comportamentos reativos de Gaara, que buscam evitar a anulação de seus direitos de existir e ser aceito, e os de Jeff, que a partir do padrão de se agarrar a uma autoimagem, visam evitar danos ao seu ego pela exposição de suas inseguranças. Já Ichigo simplesmente não atende a nenhum desses critérios. Explicando melhor, no primeiro momento Ichigo parecia ter um arco positivo reativo, pois não se tornou Shinigami por vontade própria, mas porque a elevada pressão espiritual que herdou de seu pai, que já era um Shinigami, atraiu Horus e uma Shinigami para investigar a situação, levando ao acidente que lhe deu seus poderes. Devido a esse acidente, ele passou a fazer o trabalho de Rukia, sendo ela um personagem de arco positivo ativo que durante o primeiro arco inteiro o empurra para caçar Horus, assim criando uma conexão entre eles, ajudando a revelar um pouco da personalidade dos dois, bem como parecendo gerar leves mudanças em ambos. E essa dinâmica funcionou bem até o segundo arco, onde Rukia foi sequestrada e levada para Soul Society, forçando Ichigo e seus amigos com personalidades bem menos trabalhadas a entrar em um mundo completamente novo, criando o melhor arco do anime junto com diversas possibilidades de desenvolvimento para o universo de Bleach. Mas depois desse arco, talvez pela ausência de um outro personagem com um arco ativo para se conectar, ou de um grupo de referência para assumir funções de antítese ou complemento, ou de um cenário passado ou presente aversivo suficiente para gerar organicamente comportamentos reativos, as mudanças na personalidade e nas ações de Ichigo gradativamente se tornaram mais escassas, o qual se manteve cada vez mais limitado ao papel de uma pessoa sensível que se finge de durão e distante, mas sem nenhum debate, monólogo ou cadeia de eventos que explicasse isso. Crescente inércia que não afetou apenas a personalidade de Ichigo, mas todo o universo de Bleach, visto que Ichigo não se interessou em aprender mais nada sobre a Soul Society, sobre seus aliados, sobre a entidade de sua arma, tampouco sobre os vilões por detrás dos eventos do segundo arco, só voltando a agir uma vez que outra amiga sua foi sequestrada, gerando um arco que dividiu os fãs tanto pela sua semelhança com o segundo, quanto pela considerável redução nos detalhes dos ambientes e personalidades dos personagens.
teorizaram ser um reflexo do desgaste de Ichigo com sua obra e com quem a publicava, sendo Ichigo mais afetado por essa mudança, tendo seu possível arco positivo-reativo finalmente completamente transformado em um flat positivo-reativo, ou seja, qualquer possibilidade de mudança de sua personalidade desapareceu por completo, e o mesmo vale para sua relação com outros personagens e mundos, nunca chegando a agir a menos que seu universo forçasse, assim nunca chegando a ter um debate longo, complexo, com um inimigo ou aliado, tampouco explorando a fundo qualquer um dos 3 mundos do anime, ou indo além de fazer ou falar o que fosse necessário para cumprir os objetivos dos arcos, e caso lhe corresse qualquer risco de morrer, mesmo que ele não tentasse buscar uma forma de sobreviver, seu universo lhe daria todos os instrumentos necessários para vencer de um jeito ou de outro. Como consequência, no final do anime, poucas das possibilidades apresentadas no primeiro e segundo arco foram desenvolvidas, e nós não tivemos a oportunidade de aprender quase nada sobre o universo de Bleach, ou sobre a personalidade de seus personagens, de forma que os comportamentos reativos de Ichigo, diferentemente dos de Gaara e Jeff, nunca chegaram a ser profunda e completamente coerentes ou justificáveis, o mesmo valendo para o ponto mais marcante de sua personalidade, o só agir caso seus amigos estejam correndo perigo, porque tudo o que ele faz é para proteger seus amigos, pois ao contrário do que ocorre com personagens como Jesse, Morty e Pierce, o anime não nos deu elementos suficientes para saber que Ichigo tem uma relação complexa e uma boa dinâmica com seus amigos, tampouco para sentir que há um valor narrativo em sua relação reativa com eles, visto que o anime não nos deu muitas oportunidades de ver eles debatendo, tendo conflitos, tomando decisões ou assumindo responsabilidades, muito menos de ver eles estabelecendo relações de antítese ou complemento entre si, assim também falhando em criar mais espaços para que nós pudéssemos conhecer melhor suas personalidades. Como resultado, nos vemos exatamente na situação descrita por Wayland e I. Rightly, onde Ichigo por diversas vezes acaba soando forçado, empurrado pela história, privilegiado pelo roteiro, limitante e ofuscado por personagens secundários mais interessantes como Hitsugaya, Urahara, Mayuri, Zaraki, Byakuya e Rukia, justamente porque, como eu disse no início do vídeo, o autor de Bleach escolheu criar e dar o tipo mais difícil de arco para seu protagonista usar para conduzir história, mas diferentemente das equipes de séries como Community, Breaking Bad e Rick and Morty, ele não conseguiu fornecer ao seu protagonista todos os recursos necessários para essa difícil missão. Com isso encerro meu argumento e o vídeo fica por aqui, porém deixo espaço nos comentários em aberto caso queiram expor suas opiniões, teorias ou críticas sobre o tema, e caso queiram mais vídeos envolvendo psicologia e outros animes, filmes ou séries famosas, continuem ligados no canal para os próximos vídeos.